Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz da parte de Cristo Jesus a todos vocês, aqueles que estarão entrando aí para participar dessa transmissão ao vivo pela internet, ainda que diante de tudo que estamos enfrentando como pandemia, como planeta, esteja nos impedindo de algumas coisas, ainda assim não nos impede de olharmos para as Escrituras, de nos momentos oportunos nos reunirmos também e, guardados os devidos cuidados, louvarmos sempre ao Senhor e fazermos aquilo que nos é cabido e nos é direcionado nesse sentido. Então, que possamos louvar ao Senhor sempre, engrandecer sempre ao Teu santo nome e sempre nos reclinarmos na Tua palavra, para sermos desafiados por ela, encorajados por ela e vivermos realmente para a honra e glória do Senhor. À noite, apenas lembrando, teremos o nosso culto normal, então esteja aí se organizando, se inscreva lá, mande a sua mensagem ao pastor para que a gente possa então participar. Hoje então, olhando para Tessalonicenses, como eu havia dito para vocês na semana passada, quero poder esmiuçar tudo aquilo que a gente tem a condição de aprender olhando para essa carta. Eu mencionei na semana passada que eu iria fazer uma série de mensagens expositivas, olhando então para essas cartas de Paulo, tanto a primeira como a segunda carta aos Tessalonicenses, mas antes lá, antes daqui que eu faria um apanhado geral sobre o contexto inicial dessa igreja, tanto pensando em Tessalônica, como se dava essa cidade nesse sentido, mas ao mesmo tempo destaquei alguns detalhes de como se deu o surgimento dessa igreja, como se deu a sua origem lá na cidade de Tessalônica. Então, pensando em tudo isso, eu quero aqui dar continuidade, hoje olhando então mais especificamente para a primeira carta, no caso aí de Tessalonicenses. Mas antes de tudo isso, vamos orar e que o Senhor fale conosco, aqueles que estarão nos acompanhando aí possam ser desafiados, enriquecidos pela palavra de Deus, encorajados e que vivamos uma vida realmente que glorifique ao Senhor. Vamos orar e que o Senhor nos abençoe em meio a esse tempo aqui. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade que temos de olhar para a Tua palavra e o nosso desejo é sermos desafiados, encorajados e enriquecidos por ela. Recebe o nosso louvor por meio de tudo aquilo que viermos a aprender da Tua palavra e assim vivenciá-la, mas sê com a gente, Pai. Por nós mesmos somos incapazes de Te glorificar, por nós mesmos somos incapazes de viver de modo a Te honrar. Por isso, sê com as nossas vidas, que o Teu Santo Espírito possa realmente nos moldar, mudar e nos levar a viver realmente para a glória do Senhor. Sê com esse tempo agora, sê com as nossas vidas e que aquilo que a Tua palavra nos desafia possa então ser vivenciado por cada um de nós. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Nos abençoe, Pai. Fale comigo, mas fale com os meus irmãos também. E que a Tua palavra então seja exposta claramente. Aquilo que eu deixar a desejar, eu sei que isso acontece, que o Teu Santo Espírito possa iluminar o nosso entendimento para que compreendamos realmente claramente. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Gratos em Cristo Jesus. Amém. Pois bem, destaquei então na semana passada que essa igreja ela foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária e esse registro está basicamente registrado, lá em Atos capítulo 17, os versos 1 a 9 ali. Se você reler lá, você vai entender isso, mas quero apenas recapitular, fazer um resuminho aqui daquilo que eu mencionei. E lá então você tem os detalhes de como essa igreja surgiu. E eu destaquei lá 3 características que marcaram a vida desses irmãos e que também deveriam marcar as nossas vidas como fruto desse verdadeiro evangelho que nos alcançou. A primeira característica que eu mencionei lá foi o fato deles agirem corajosamente, destemidamente. Mesmo que em meio a pressões, mesmo que em meio a perseguições, Paulo, Silas, pensando neles mais especificamente, mas Paulo, Silas, os demais irmãos agiram e prosseguiram corajosamente. Se você olhar lá em Atos 17, você vê o início da igreja, mas o entorno ali, o contexto todo, no capítulo 16 inclusive, a gente vê que Paulo e Silas haviam sido presos, antes açoitados e logo depois colocados na prisão. Mesmo na prisão, a gente vê que eles oravam ao Senhor e louvavam ao nome do Senhor. E aí eles tiveram oportunidades, inclusive, de testemunhar também do Evangelho, falar do Evangelho. E é interessante que no finalzinho lá do capítulo 16, verso 40, fala que depois deles terem sido soltos, saírem da prisão, eles encorajaram os demais irmãos a também permanecerem firmes, constantes e corajosamente. Destaquei então a ideia do agir
corajosamente. Destaquei uma segunda característica, que foi o fato de terem pregado as Escrituras e meramente ou somente das Escrituras. Em outras palavras, eles não acrescentaram nada ou tiraram nada do Evangelho. Eles apresentaram o Evangelho integralmente ou na íntegra, como realmente deveria, vindo de encontro ao coração desses irmãos. Anunciaram o Evangelho, que é o que está lá nos versos 1 a 3. E como consequência disso, a terceira característica evidenciada então por aqueles irmãos se deu por, uma vez então que agiam corajosamente e uma vez que pregavam das Escrituras, o resultado não podia ser diferente. O próprio Deus fez com que o testemunho deles, o modo como eles agiram, virasse o mundo então de pernas para o ar, de cabeça para baixo. Eles transtornaram aquele mundo. Essa foi a expressão que eles usaram lá no texto. As pessoas, os judeus que estavam com inveja olhando, isso não é possível. Esses homens que têm chegado até aqui agora estão transtornando esse mundo com essa mensagem e tudo mais. Foi isso que eles fizeram. E, semelhantemente, uma vez que nós expomos a mensagem da parte de Deus, é muito interessante, irmãos, que é Ele mesmo quem age. De modo que, nessa circunstância, nós não somos mais do que meros instrumentos. A grande verdade é que nós podemos ser instrumentos do Senhor e virar esse mundo de cabeça para baixo. Nem todos agem dessa forma, mas a grande verdade é que o Evangelho, uma vez que alcançou as nossas vidas, nos transforma e nós o pregamos corajosamente, o mundo em que vivemos, ele realmente é transformado. Porque o próprio Deus age em meio à sua palavra, ele age em meio aos seus. Foi isso que aconteceu lá e a gente percebe isso olhando lá a partir do verso 4. Olhando então agora para essas duas cartas, tanto 1 Tessalonicenses como 2 Tessalonicenses, sabemos que elas tinham como intenção orientar esses irmãos então a como viver conforme a vontade do Senhor. Tanto é que são palavras do próprio Deus através dos seus devidos autores, no caso aqui, o apóstolo Paulo. E observaremos hoje então 1 Tessalonicenses, o capítulo 1 aí, que vai do 1 ao 10. E como já dito, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Você vai ver isso tanto no primeiro verso aí do capítulo 1, como lá no verso 18 do capítulo 2. Muito possivelmente após ele ter recebido notícias de Timóteo. A gente olhando lá para Atos, capítulo 18, no verso 5, a gente vê que Paulo havia saído então de Tessalônica, ido para outro lugar, e aí então, em dado momento, ele se reencontra com Timóteo. Muito provavelmente Timóteo havia ficado mais um tempo ali em Tessalônica e traz notícias para Paulo. Notícias, inclusive, boas, de como esses irmãos continuaram ou permaneceram. E é interessante que a gente vai chegar lá, mas no capítulo 3 aqui de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, os versos 1 e 2 e também no verso 6, diz então essas boas notícias de como esses irmãos, apesar de Paulo, Silas, os demais terem partido de lá, ainda assim, esses irmãos permaneceram firmes, apesar de toda a dificuldade. A gente vê, olhando lá para o capítulo 17 de Atos, que depois de Paulo, Silas terem pregado e tudo mais, esses irmãos terem sido alcançados por esse evangelho, os judeus que ficaram com inveja perseguiram eles, foram até a casa de Jason lá, invadiram a casa dele, tiraram eles para fora, questionando eles, espera aí, cadê esses homens que estão aí pregando esse tal evangelho? Cadê? Perseguindo eles, mas ainda assim permaneceram firmes. E o trecho de hoje, então, que é o capítulo 1 aí de 1 Tessalonicenses, basicamente nos mostra como Paulo, então, entre aspas, reconhece o empenho desses irmãos em permanecerem firmes, mesmo que em meio a um início conturbado, difícil. E é interessante pensar que, mesmo que Paulo tenha ficado ali por pouco tempo, um tempo bastante curto, lá em Atos diz que por 3 sábados, alguns argumentam que possa ter sido um pouco mais de tempo. O interessante aqui é que, mesmo que por pouco tempo, Paulo serviu de exemplo e serviu de inspiração aqui. Esses irmãos, ao olharem para a vida de Paulo, Silas, para os demais, viram pessoas que realmente foram impactadas pelo evangelho, foram transformadas e viviam em prol desse evangelho também. Tanto pregavam como viviam em prol desse evangelho. E é interessante dizer isso porque eles serviram então de inspiração. Como eu destaquei na semana passada, demonstrou que de fato é alguém que, como é de fato alguém que foi alcançado por esse evangelho. Agiam corajosamente, pregavam
das Escrituras e somente as Escrituras, então corajosamente, através das Escrituras, de modo que o mundo então fosse mudado. O próprio Deus agindo em meio à sua palavra fez com que aquele mundo então fosse transtornado. E o trecho que nós leremos hoje aqui do capítulo 1 nos mostra que esses irmãos então, seguindo o exemplo de Paulo e de seus companheiros, viveram desse evangelho recebido de fato. Eles agiram como realmente deveriam, e o resultado foi que se tornaram um exemplo também para todos que estavam no entorno. Todos aqueles que ouviram falar da fé dos Tessalonicenses, desses irmãos, realmente seguiram o exemplo deles, se tornaram modelos para todos os demais. E é interessante que no verso 7 a gente vai ler isso, mas diz, né, que eles se tornaram modelo para os crentes em toda a Macedônia e na Acaia. Pergunta para ser feita para nós desde já, meus irmãos, pensando em uma introdução aqui a ser feita. Será que, semelhantemente a esses irmãos, nós também servimos de modelo a tantos outros que nos cercam aí mundo afora? No nosso contexto mais próximo, mas no mais distante também. Será que nós servimos de modelos como eles aqui foram? Precisamos nos perguntar, como será que temos sido vistos e descritos pelas pessoas que realmente estão ao nosso redor? Como as pessoas realmente nos conhecem? E aqui a gente pode abrir o leque. Poderíamos pensar na faculdade, na escola, no trabalho, seja na nossa família, seja num ônibus que a gente pega, indo ao mercado, em todos os lugares onde a gente está. Como as pessoas realmente nos descreveriam? Como as pessoas realmente nos enxergam nesse sentido? E eu digo isso porque o verso 7 aqui nos mostrará que esses irmãos então serviram de modelo a tantos outros. Porém, olha que curioso. Antes de eles se tornarem esse modelo, eles tiveram um modelo a ser seguido. E no caso a gente pode dizer que Paulo aqui era o grande exemplo na vida deles. Paulo, por 3 sábados, alguns argumentam que possa ter sido mais tempo, mas por 3 sábados, ensinou, instruiu eles e serviu de inspiração a eles. E é interessante porque Paulo se tornou exemplo, mas antes disso, teve um exemplo a seguir também. Quando a gente olha para a conversão de Paulo e o início da caminhada de fé cristã dele, a gente vê que o próprio Barnabé se torna um exemplo para ele. Só que mais do que isso, a gente vê como o próprio Senhor Jesus se torna um exemplo para ele, e o próprio Paulo segue a Cristo Jesus. E é interessante porque 2 versículos nos chamam a atenção nesse sentido, é que Paulo diz, né, lá em 1 Coríntios 11:1, sejam então meus imitadores, como eu sou de Cristo. E lá em Efésios 5:1 ele vai dizer, sejam imitadores de Deus então, como filhos amados. A grande verdade é que, ao olharmos então para o trecho de hoje, eu quero já ler com vocês então, nós veremos que todo verdadeiro cristão, ele dá evidências que são inconfundíveis, meus irmãos, de que está a serviço daquele que o chamou. Todo cristão que realmente foi alcançado e foi transformado pelo Evangelho da graça de Deus, ele dá evidências que não tem como ser confundidas, de que ele está a serviço daquele que o chamou, que ele está a serviço de Cristo Jesus e que ele vive como um filho amado de Deus, sendo assim um legítimo exemplo, alguém que é modelo, alguém que serve de referência e parâmetro para outros que o olham. É isso que o texto vai dizer. E olha que interessante. Abra então 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Quero ler todo ele, verso 1 ao 10. E Paulo diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo. Timóteo e Silvano, ou Silas aqui, estavam com ele. Aí ele diz, a igreja dos Tessalonicenses, para quem ele estava escrevendo, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Verso 7. E assim,
tornaram-se modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Temos aqui então algumas atitudes que deveriam ser demonstradas por todo cristão genuinamente alcançado e transformado por Cristo Jesus, por esse evangelho que vem da parte de Deus. E aqui está aqui ao menos 3 atitudes que todo cristão, verdadeiramente legítimo cristão, deveria evidenciar olhando para esses versos. A primeira atitude é caracterizada por assumirmos a nossa posição em Cristo. Se você observar aí os versos de 1 a 5, Paulo ele inicia a carta, como o autor é inspirado dessa carta, na companhia então de Silas ou Silvano e Timóteo, e ele inicia então como sempre faz, saudando então aos seus irmãos. Ele diz: a vocês graça e paz da parte de Cristo Jesus, ou da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então ele prossegue no verso 2 dizendo: sempre tenho lembrado de vocês em minhas orações, trago então a memória, e olha que interessante, dando graças a Deus por todos eles. O que é interessante destacar aqui é que esses irmãos foram alcançados mediante a exposição da palavra de Deus que Paulo havia feito. Paulo, Silas, lá em Atos 17, que foi o texto que eu trabalhei a semana passada. Então, ouviram da mensagem do Evangelho, foram expostos à verdade da parte de Deus, mas aí logo depois a gente vê que Paulo, Silas, os demais partiram de lá. Não continuaram ali, não prosseguiram com o trabalho, apenas iniciaram. Fizeram um trabalho de base, sim, mas iniciaram um trabalho. Mas depois partiram. A pergunta que poderia vir na nossa mente, né? Quer dizer então que todo aquele esforço, será que foi inútil? Será que não serviu para nada? Será que começou o trabalho, mas aí deixaram ele sozinho para caminharem sozinhos? Será que foi isso que aconteceu? E a grande verdade é que não. O trabalho não foi inútil. Como Paulo descreve em outras de suas cartas, e a gente percebe isso muito nitidamente, lá em Efésios 2, por exemplo, a partir do verso 1, Paulo nos mostra que antes de Cristo Jesus, estávamos alheios à fé. Estávamos perdidos, estávamos distantes. E em Cristo nós fomos aproximados, nós fomos reconciliados mediante a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E no caso aqui, ainda que Paulo, Silas, Timóteo também já não estivessem por perto, esses irmãos, eles permaneceram firmes no evangelho que receberam. Permaneceram constantes. Não apenas no evangelho, mas no exemplo que esses irmãos deixaram. E assim que se vive um verdadeiro cristão, vou usá-lo como exemplo, usá-lo como referência, assim como Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O exemplo dele, mas também aquilo que ele havia deixado como instrução à luz do que é o evangelho de fato. E olha que interessante, por isso Paulo vai dizer assim no verso 3, lembramos então continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. A gente partiu? Sim, a gente partiu, mas olha que interessante, olha o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele prossegue no verso 4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Notemos aqui que Paulo e os seus companheiros de ministério, de fato, haviam sido alcançados e assumiram então esse compromisso de viverem realmente de forma digna desse evangelho. De modo que, quando eles pregavam, observe isso em todas as demais cartas, inclusive aqui, quando eles pregavam, eles não traziam as suas opiniões, eles não traziam
meros exemplos do cotidiano. Deixa eu tentar apresentar o evangelho aqui e fazer algum exemplo mais fácil de ser. Não, eles apresentavam as escrituras. E se de repente ficasse incompreensível ou não compreendido, eles apresentavam de uma forma diferente, mas há o evangelho ali sendo exposto. Quando a gente olha lá para Atos 17, diz que ele discutia, Paulo, né, com esses irmãos, com base nas escrituras. Você não está entendendo? O que você não entendeu? Com base nas escrituras, eles discutiam. E é interessante porque eles não apenas, então, pregavam, como agiam em conformidade com aquilo que eles anunciavam, com aquilo que a própria palavra dizia. E é bastante interessante destacar isso, porque no verso 4 e 5 aí, diz então que Paulo diz a eles, né, que o evangelho não chegou a eles somente em palavra, ou tão somente em palavra. Vinha sim da palavra, mas mais do que isso, vinha ainda carregada do poder de Deus. No caso aqui, mediante plena convicção ou confiança de que o Espírito Santo estava atuando. O fato deles exporem, então, a palavra de Deus e viverem em prol da palavra de Deus, quando essas pessoas recebiam essa palavra, Paulo tinha plena confiança e convicção. Muito mais do que a minha tarefa, aquilo que eu podia ter feito. Eu sei que é o poder de Deus que atuará aqui e esses irmãos, então, serão convencidos, serão tratados, serão trabalhados pelo agir do próprio Deus. Tanto é que lá em Atos vai falar, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Porque a palavra estava sendo pregada. Ele tinha plena convicção, então, de que aqui estava apenas expondo a palavra de Deus. Pergunta para nós será que nós temos essa mesma convicção ao olharmos para a Bíblia, meus irmãos? Será que nós enxergamos ela como a palavra de Deus? Se sim, nesse mesmo sentido eu pergunto, será que temos então assumido a nossa posição em Cristo, de termos sido chamados para a santidade, de termos sido chamados para viver para a glória de Deus, de termos sido chamados para sermos embaixadores do teu reino aqui na terra, representantes de Deus que pregam, que anunciam e que vivem aquilo realmente, mas entendendo quem somos? Fomos alcançados por Deus para vivermos então para a tua glória. Reconhecemos de fato a nossa posição? Será? Deveria ser. Por isso, uma vez então que eles foram alcançados por esse verdadeiro evangelho, como diz o verso 3 aí, esses irmãos então passaram a demonstrar o trabalho que resulta da fé, ou a operosidade da fé deles, o esforço motivado pelo amor, que é a ideia de um amor abnegado, como algumas versões vão traduzir, e ainda a perseverança que era proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, aquela famosa tríade, né? A fé, a esperança e o amor que Paulo já mencionou em outras cartas, inclusive. O que é interessante a gente pensar olhando para esses 3 pontos? Só aqui já daria uma mensagem. Mas olha que interessante. Quando a gente olha para a epístola de Tiago, a gente vê que esses irmãos aqui, de Tessalônica, estavam demonstrando com as suas vidas a fé que eles realmente diziam ter. A mesma ideia que Tiago trabalha lá em relação à fé e às obras. Por meio da sua obra, daquilo que eles faziam, eles demonstravam de fato a fé que tinham. Aqui, tudo que eles faziam era motivado e era resultado da fé que eles professavam ter em Cristo Jesus. Por isso, Paulo inicia aí o verso 3, ou comenta aí no verso 3, né? O trabalho que resulta da fé, a operosidade da fé deles. Porque eles tinham uma fé fundamentada, tudo que eles faziam era decorrente dessa fé. Não era uma fé vazia. Eu tenho fé, mas fé que não leva a nada, que não leva a mudança, que não leva a ação? Não, eles agiam em prol dessa fé. Essa fé revelava realmente nas suas obras que ela estava bem embasada. Ao mesmo tempo, o texto aí diz, né, que o esforço então que eles empenhavam em tudo que eles faziam era motivado também por amor. Eram, no caso, abnegados, desapegados de si mesmo. E tanto então pensavam no outro, como a gente pode colocar aqui, que pensavam no Senhor Jesus, como aquele que é digno de viverem então e permanecerem constantes, agindo com um amor abnegado, um amor permeado por esforço nesse sentido. Por isso ele diz, né, o esforço motivado pelo amor. Eles agiam dessa forma, e o que por fim resultava então inclusive em uma viva esperança do encontro futuro com Cristo. Agiam dessa forma porque sabiam, a nossa esperança está em Cristo, e nós perseveramos baseados nessa esperança.
e que por isso mesmo os levavam então a perseverarem no hoje, até que esse encontro de fato aconteça. E mesmo que em meio a possíveis lutas ou possíveis dificuldades, como a gente encontra inclusive lá em Atos 17, esses irmãos permaneciam constantes. Pensemos por um instante em nós, meus irmãos. Consideremos as nossas vidas. Essa pandemia toda que nós estamos enfrentando, abrindo um parênteses aqui, ela realmente tem atrapalhado o curso normal da nossa vida. Não é algo que a gente gostaria de estar passando, ou enfrentando, ou lidando, mas estamos em meio a ela. Tem atrapalhado realmente o nosso modo de vida? Podemos dizer que sim. No entanto, ela nunca deve ser tratada ou vista como desculpa para que vivamos uma fé cristã medíocre ou aquém do que realmente deveria ser. Esse é um dos grandes desafios que essa igreja aqui estava demonstrando. Mesmo que Paulo, Silas e os demais tivessem partido e as circunstâncias não fossem tão favoráveis, eles agiram em prol de serem verdadeiros exemplos nesse sentido. Que possamos nos avaliar e responder o que nós temos feito para que tenhamos uma fé operosa, como diz o verso aí, motivado por esse amor abnegado, bem como revelando uma viva esperança que é perseverante, que persevera mesmo que em meio a circunstâncias difíceis. Como nós temos agido, meus irmãos? Como nós temos lidado com as circunstâncias que nos cercam hoje em dia? Talvez a mais difícil, a pandemia, ou estar de quarentena, estar isolado, ou não ter proximidade com as pessoas, talvez seja uma das mais difíceis. Mas tantas outras lutas, como nós temos lidado com isso? Como nós temos agido pensando em cristãos que foram alcançados e transformados por esse evangelho? Será que a nossa vida, mesmo que em meio a essa pandemia, tem impactado outros? Temos nos importado realmente e genuinamente com os outros, com os nossos irmãos em Cristo, com os da família da fé? Será que isso realmente tem acontecido? Ou será que tudo isso é de fachada, é de aparência? Digo isso porque a gente poderia pensar, né? Bom, deixa eu mandar aqui uma mensagem para o irmão tal, ou deixa eu mandar um áudio aqui para o irmão tal. Isso é importante, sim. Isso é necessário, sim, mas que não seja de fachada ou de aparência para dizer, nossa, ainda bem que eu cumpri com o meu papel. Mas realmente cumpriu? Você realmente se importou com o seu irmão ou é uma aparência? Porque esse evangelho tem que ter te impactado. E uma vez que ele te impacta, você vive em prol de outros também. Uma fé operosa, uma viva esperança em Cristo. Será que é isso que nós temos demonstrado, irmãos? Isso que Paulo expressa aqui para esses irmãos, elogiando de certa forma. Olha, eu sei que vocês passaram a demonstrar tudo isso. Mesmo com a nossa partida, não estando por perto, vocês passaram a demonstrar, a revelar isso na vida de vocês. Que bom, muito bom saber que isso tem acontecido. E eu digo isso olhando para a nossa vida. Se de fato nós conhecemos e fomos alcançados então por esse evangelho transformador do qual Paulo apresenta e do qual os demais apóstolos e discípulos apresentavam, esses irmãos aqui receberam esse evangelho e viveram de modo digno. Do mesmo modo, nós recebemos esse mesmo evangelho, meus irmãos. Será que nós temos vivido de modo digno também? Nós realmente deveríamos assumir a nossa posição na família da fé, como pessoas que foram alcançadas, transformadas, mudadas, e agora passar a agir nesse mundo de modo que glorifique de fato ao próprio Deus. Esses irmãos entenderam isso e viveram dessa forma. Será que nós temos assim agido, entendendo quem nós somos agora na família cristã e vivendo dessa forma? E olha que interessante, a segunda atitude, então, caracterizada por esse cristão genuinamente alcançado e transformado por esse evangelho que vem da parte de Deus, está no fato de ele agora servir, então, de modelo, de ele agora servir de referência, de padrão, de exemplo para outros. Se você observar o verso 6 e 7 aí novamente, ele diz, né? De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. E ouça bem, apesar de muito sofrimento, não foi fácil, não é algo simples caminhar seguindo a Cristo sem olhar para as circunstâncias desse mundo ou o que tem nos acontecido. Não é fácil, mas apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia.
Observemos que Paulo ele ressalta aqui estar ciente de que apesar de muito sofrimento, esses irmãos eles não desanimaram, ou no caso aqui, né, não abandonaram o barco. Permaneceram sim constantes, firmes, como a gente viu inclusive no verso 3. E é interessante destacar que apesar de todo esse sofrimento, Paulo diz aí, né, eles receberam a palavra com alegria. Alegria essa que vem do Espírito Santo. Em outras palavras, podemos dizer que essa alegria era a evidência de que verdadeiramente eles eram cristãos, haviam sido alcançados pelo próprio Deus. Do mesmo modo que nós ouvimos a mensagem da parte de Deus por meio de pregações, por meio do culto congregacional e tudo mais, a palavra nos enche o coração, desse mesmo modo, esses irmãos assim se sentiam. E olha que interessante, isso nos mostra que eles de fato eram legítimos cristãos. De que eles foram de fato escolhidos, como vai dizer aí o verso 4. Podemos dizer que essa evidência é aquela famosa evidência que o fruto do Espírito nos revela. Uma das características do fruto do Espírito sendo a alegria. Esses irmãos demonstraram alegria no receber essa palavra porque de fato haviam sido alcançados e transformados por esse evangelho. Isso de fato tem que ter acontecido conosco, irmãos. Se nós nos dizemos cristãos que foram alcançados por esse grandioso Deus. No entanto, o que mais deve chamar a nossa atenção aqui nesse trecho, ao olharmos para esses dois versos, é o que esses irmãos então fizeram. Eles se espelharam então em Paulo e nos seus cooperadores aqui, mas também no próprio Senhor Jesus, diante daquele evangelho que eles receberam. E por assim ser, eles então passaram a ser agora modelos, referências, exemplos para outros. Tanto é que o verso 7 vai dizer, eles tornaram-se modelos para todos os crentes que estavam na Macedônia e na Acaia. Eles usaram outras pessoas ou tiveram outras pessoas como inspiração, olhando para Paulo, seus cooperadores, mas o próprio Senhor. E com base nisso, naquilo que eles vivenciaram, eles passaram a ser modelos e referências para tantos outros e contagiaram outros. Outros o viram e serviram, então, viram eles como inspiração, pessoas a serem realmente imitadas pelo modo como estavam vivendo. Por isso, se a primeira atitude que eu mencionei antes, né, que devemos evidenciar olhando para esses versos, seria de assumirmos a nossa posição em Cristo e vivermos então em conformidade a ela, a segunda é justamente essa, caracterizada por vivermos e então servirmos de modelo a tantos outros. Eu me identifiquei como aquele que foi alcançado e eu agora sirvo de modelo a tantos outros. Esses irmãos assim fizeram. Podemos dizer que do mesmo modo que eles foram impactados, eles também impactaram outros. Do mesmo modo que eles foram alcançados, eles passaram a levar o evangelho para que outros fossem alcançados. Mas olha que interessante, eles foram impactados por esse evangelho, viram o evangelho com vislumbre. E do mesmo modo quiseram apresentar esse evangelho a outros por meio das suas vidas, e as pessoas viam isso com vislumbre também. Eles impactaram vidas, meus irmãos. O desafio, pensando em nós aqui, é que mesmo em meio a tudo que nós temos enfrentado de difícil, mesmo em meio a essa pandemia global que nós poderíamos ressaltar como uma das mais difíceis que nós estejamos vivendo, que nós possamos aproveitar os meios, aproveitar as formas, aproveitar as oportunidades e possamos servir de exemplo a outros. Que possamos servir de modelo e de inspiração a outros irmãos. No sentido de que, ainda que não possamos fazer muita coisa, ainda que o isolamento, a quarentena nos impeça de agir muito além, que o mínimo nós estejamos fazendo. E que não deixemos de revelar em nossas vidas desse evangelho transformador. E do mesmo modo, então, que esse evangelho nos alcançou, nós possamos, então, apresentá-los a outros. Possamos anunciá-los e proclamá-lo a tantas outras pessoas que nos cercam e que ainda não conhecem ou que ainda não entenderam de fato desse evangelho. E por isso mesmo, a terceira atitude, então, a ser demonstrada por esse cristão, genuinamente alcançado e transformado por esse evangelho que vem da parte de Deus, esse evangelho de Cristo Jesus, se dá não apenas agora por assumirmos a nossa nova posição em Cristo, ou ainda por servirmos de modelos aos demais, mas também por proclamá-lo, por anunciá-lo a tantos outros.
E o interessante disso, a gente vai ver aí nos versos finais, é que esse proclamar, ele tem muito mais força quando ele está sendo vivido na prática. As pessoas olham para a sua vida e você vai então pregar a elas. Se a sua vida não condiz com aquilo que você está pregando, a pessoa vai desconfiar. Peraí, esse evangelho não tem tanta validade, para ele não está surtindo efeito. E esse é o grande ponto aqui. Uma vez que nós vivenciamos o evangelho e apresentamos a outros, as pessoas comprovam com a nossa vida que aquele evangelho de fato teve eficácia. E de fato, o evangelho tem eficácia. O grande problema é a nossa vida. Muitas vezes a gente vive aquém daquilo que o próprio Deus espera. Louvado seja o Senhor que o seu evangelho não perde a validade. Mas nós deixamos de atestar na nossa vida aquilo que ele realmente se propõe. O evangelho é transformador, meus irmãos. E esse é o grande terceiro ponto aqui. Proclamar desse evangelho do mesmo modo que nos impacta e nos transforma, de modo a impactar e transformar outras vidas, que é o próprio Deus, então, quem faz. Os versos finais aí, então, desse primeiro capítulo, nós observaremos, então, que Paulo ele vem dizendo, né, que esses irmãos receberam o evangelho que veio da parte de Deus, como diz aí o verso 5. Aí, na sequência, no verso 6, que eles se tornaram bons imitadores, tanto deles, pensando aqui em Paulo, Silas ou Silvano, né, e Timóteo, como também bons imitadores do próprio Senhor. E que, por assim ser, no verso 7, vieram então a ser bons modelos, exemplos de cristãos. De modo então que aquilo agora que eles viessem a anunciar, dificilmente seria rejeitado, dificilmente seria negado, dificilmente seria desconsiderado. Por quê? Porque tinha validade. O evangelho que eles estavam anunciando tinha validade na própria vida deles. Esse era o grande peso aqui. E é interessante porque Paulo então vai concluir dizendo: porque então, partindo de vocês, lá no verso 7 diz, né, tornaram-se modelo para todos os crentes que estavam na Macedônia e na Caia, olhando por exemplo deles. Mas, verso 8, porque, partindo então de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não apenas serviram de exemplo, de referência, de modelo, olha, vamos imitar aquelas pessoas ali. Não. Eles ainda foram os responsáveis por proclamar o evangelho. Propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos mais necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Notemos que esses irmãos então se tornaram não apenas modelos, meus irmãos, não apenas exemplos então a serem imitados pelo modo como viviam. Às vezes a gente tem aquela famosa expressão, né? Se for necessário, use palavras, mas a nossa vida, ela já é suficiente muitas vezes. Sim, a nossa vida é suficiente para revelar o Evangelho, mas é necessário também a exposição da Palavra de Deus, a pregação da Palavra de Deus. É ela que de fato vai, digamos, alcançar os corações. E é interessante porque uma vez que ela é anunciada, ela é proclamada, ela vem apenas atestar aquilo que já está na minha vida, aquilo que já tem sido vivenciado. Por isso que todos nós precisamos proclamar, sim, e é necessário, e é dever da nossa parte, mas ao mesmo tempo entendendo que nós já estamos vivenciando aquilo que ela nos orienta. E nesse sentido aqui, as suas vidas andavam em conformidade com a vontade do Senhor. Andavam em conformidade com o verdadeiro evangelho da parte de Cristo. E por isso mesmo, mais do que meros exemplos na prática, como sendo uma prática talvez até vazia, poderia-se dizer, eles se tornaram exemplos por viverem embasados naquilo que eles pregavam. Aquela famosa frase, né? Não façam como eu faço, façam apenas como eu falo. Não. O que Paulo ou os demais tessalonicenses aqui estavam pregando é, olha, façam como eu faço. E façam como eu tenho falado, porque aquilo que eu tenho falado apenas atesta que tudo que eu vivo está aqui, ó, sendo exposto para vocês. É isso que vocês devem vivenciar. Esse é o evangelho que vem da parte de Deus. E é esse evangelho que transformou a nossa vida
que vai alcançar vocês e transformar vocês. É o próprio Deus agindo em nós e através de nós. E é isso que eles então pregavam e vivenciavam. Por isso Paulo diz então que, partindo deles, o evangelho se espalhou, meus irmãos. Por toda parte ou por toda aquela região, por toda a Macedônia e na Acaia, o evangelho então foi espalhado, revelando com isso a fé que eles demonstravam ter em Deus. Tudo isso a ponto de Paulo poder dizer que não havia então necessidade de acrescentar mais nada. Se você observar aí o texto, ele diz, o resultado é que não temos então necessidade de dizer mais nada para vocês. No próprio verso 8, não há necessidade. Aquilo que nós expusemos para vocês durante 3 sábados, lá em Atos 17, ou talvez um pouco mais de tempo, foi necessário. A gente sabe que vocês têm vivido em conformidade com essa mensagem. E todos os demais ao redor, na Macedônia, na Acaia, os demais ao redor, tanto próximos como mais distantes, têm dado testemunho acerca de como vocês têm vivido. Em outras palavras, é como se eles, entre aspas, tivessem tinindo. Estava top, perfeito. Bastava apenas não retrocederem, mas permanecerem constantes, perseverarem e continuando a agir, conforme a vontade do Senhor mesmo. Afinal, como destacado aí na segunda parte do verso 9 e também no verso 10, o trechinho final, as outras pessoas que conheceram esses homens, conheceram essas pessoas, conheceram esses irmãos de Tessalônica, testemunharam a respeito deles, dizendo como eles então se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir apenas este, o Deus vivo e verdadeiro, e consequentemente esperar dos céus o seu Filho, que no caso, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Novamente, meus irmãos, o fato deles estarem então sendo vistos dessa forma, como exemplos, era sinal de que o evangelho de fato havia surtido efeito em suas vidas. Era de fato eficaz naquilo que se propôs. Chegou até a vida deles e não serviu para nada. Não, claro que não. Entrou e naquilo que ele se propõe, transformou, mudou totalmente. Renovou, trouxe totalmente novidade para a vida daqueles irmãos. Eles não eram mais os mesmos. Eles serviam de modelos, eles anunciaram também desse mesmo evangelho. E é interessante que o próprio texto aí nos diz, que a ponto de nos mostrar como eles então se voltaram para Deus a fim de servi-lo e abandonaram quem eram sem Cristo. Abandonaram os ídolos, abandonaram as coisas da velha vida, do seu antigo eu. Eles abandonaram. O que é mais interessante a gente pensar nisso, abrindo um parênteses aqui, considerando com as nossas vidas, é que muitas vezes a gente vê pessoas se dizendo cristãs, se dizendo alcançadas por Deus, e na verdade continuando com as suas velhas práticas e vidas, como se o evangelho nada significasse. O evangelho, quando de fato entra na vida de um cristão e o alcança, o tornando de fato um cristão, não porque eu digo, mas porque o evangelho me alcançou, a minha vida, ela tem que dar evidências de que foi totalmente mudada. Não quer dizer que eu não vá pecar mais, mas a minha vida, ela é constantemente trabalhada e moldada à imagem de Cristo Jesus. E as velhas práticas, ou o meu antigo eu, ou os ídolos do passado, já não fazem mais parte. Se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isso foi o grande impacto na vida deles. Tiveram como foco Cristo Jesus, que, como é dito aí no finalzinho do capítulo 1, é aquele que nos livra da ira que há de vir. Eu vou falar mais sobre isso ao olharmos para os capítulos posteriores aqui das cartas de Tessalonicenses, mas a grande ideia é que a salvação em Cristo nos livra daquilo que o futuro, então, nos reserva. Pensando na condenação eterna, mas pensando em questões escatológicas, inclusive. A vida desses irmãos havia sido realmente impactada por esse evangelho aqui. De modo, então, que as suas vidas passaram, então, a impactar outros também. Tanto pelo modo, então, como procediam, como por tudo aquilo que eles pregavam também. Porque aquilo que eles pregavam, basicamente, revelava aquilo que eles já tinham aceitado e vivenciado, estavam vivendo, de fato, na prática.
E nesse mesmo sentido, a pergunta para ser feita aqui, indo para a nossa conclusão, seria se da mesma forma a nossa vida tem impactado outros ao nosso redor, meus irmãos. Será que os nossos vizinhos enxergam o efeito que o Evangelho tem tido em nossas vidas? Será que os nossos familiares que ainda não conhecem a Cristo enxergam que você e que eu somos verdadeiros e legítimos cristãos? Será que o nosso modo de viver tem impactado outros? Esses irmãos aqui impactaram, serviram de modelo, de parâmetro para tantos outros que viveram ao redor naquela época. Esses irmãos viveram dignamente à luz do chamamento que receberam de Cristo. Viveram conforme a vontade do Senhor. E que do mesmo modo nós possamos assim viver também. Portanto, toda vida então verdadeiramente transformada por Cristo, ela revela em si pelo menos essas 3 atitudes que eu mencionei. A primeira atitude se dá por assumirmos a nossa nova posição em Cristo, sendo a segunda atitude o servirmos de modelo, de parâmetro, de exemplo para tantos outros, como esses irmãos aqui serviram. E por fim, uma vez então que nós assumimos a nossa posição e servirmos de modelo, nós então proclamamos, anunciamos desse evangelho que nos alcançou e que é aquele que nos impulsiona a viver de fato para a glória de Deus, revelando assim uma verdadeira eficácia. Que nesses domingos que se seguem, meus irmãos, iniciei na semana passada uma introdução em relação a essa igreja, em relação a Tessalônica, mas iniciando hoje também para os próximos domingos. Ao olharmos então para essas cartas e considerarmos a vida desses irmãos, que possamos aprender com eles. E, assim como eles, nos tornarmos exemplos a serem imitados, tanto pelo que somos, como pelo modo como agimos, mas também na propagação da palavra de Deus, no anunciar das boas novas. Esse é o grande desafio que eles nos deixaram, olhando para o capítulo 1, e que nós veremos também nos demais capítulos, em outros princípios, considerando outras lições ainda. Espero que para hoje isso nos basta e nos sirva de encorajamento também, olhando para a vida deles e vivendo de modo similar, para a glória e para a honra do Senhor, como a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, nos orienta. Antes de orarmos e encerrarmos, gostaria apenas de lembrá-los que na nossa igreja você tem a oportunidade então de levar o seu dízimo, a sua oferta durante a semana, de segunda a sexta, da 1 às 5, terá alguém lá para receber o seu dízimo, a sua oferta. Você fique à vontade para contribuir dessa forma, ou na descrição desse vídeo aqui tem um link do site da nossa igreja, lá você encontra os dados bancários em relação à conta da igreja, você pode fazer um depósito ou ainda uma transferência, então fique à vontade para contribuir com dízimos ou ofertas, entendendo que tudo aquilo que temos, somos apenas mordomos para administrar de forma que o próprio Deus então seja glorificado e para que a sua obra continue avançando. Dados esses avisos, lembra apenas que à noite o nosso culto permanece normal, presencial, então se inscreva, mande lá a sua confirmação, estarei presente para que a gente se organize lá, colocando os assentos necessários e não deixemos de estar juntos, dentro dos devidos cuidados, as devidas proporções, mas estar juntos e aproveitarmos as oportunidades. E ainda que à distância, possamos estar crescendo sim diante do Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz e fala conosco. Que você, assim como eu, esteja sendo desafiado. E eu espero que aquilo que eu tenha deixado a desejar, ou tenha falado demais aqui, se perdido talvez para você, que o próprio Deus esclareça no seu coração, ilumine o seu entendimento e nos leve a viver realmente em conformidade com a palavra dele. Antes de orar, um último verso seria o de Judas. Lá nos versos finais da Epístola de Judas, verso 24 e 25, diz assim: aquele então que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Vamos orar e esse tempo aqui está encerrado. Você tenha um bom domingo e que Deus continue então nos conduzindo e nos abençoando. Senhor, obrigado. Obrigado por cada um dos meus irmãos que acompanharam essa transmissão, que participaram conosco, que possamos crescer no Senhor e como ouvimos tanto hoje, mas também na semana passada,
o viver corajosamente, o pregar da tua palavra, o transformar o mundo pela pregação da palavra, mas ao mesmo tempo olhando para o texto de hoje, Senhor. Serviram de modelo, anunciaram a tua palavra, mas tudo isso entendendo quem de fato eram no Senhor. Sem o Senhor não somos nada, Pai. E nós precisamos primeiro nos identificar. Se o Senhor realmente nos alcançou e se o Senhor realmente se revelou a nós, o seu evangelho realmente nos transformou. E se isso aconteceu, deve ficar evidente para todos que nos cercam. De modo que a nossa mensagem, uma vez pregada, apenas atesta aquilo que nós já temos vivido. Que nós venhamos a servir de modelo, Senhor, de padrão, de parâmetro para tantos outros. Para os que não conhecem, mas também para aqueles que já te conheceram. Sê com a gente, Pai. Cuida das nossas vidas. E sê com o nosso domingo e com o culto noturno ainda. Nós assim te agradecemos inclusive pelas contribuições, seja por dízimo, por oferta, e entendemos que tudo que temos retornará a Ti. Será como utensílio para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu trabalho, para que a Tua obra continue avançando. O Senhor nos dá a oportunidade de participarmos nesse sentido. Continue conosco. Nós assim oramos e te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um bom domingo para todos vocês e até a próxima. E até a noite para aqueles que estarão juntos com a gente no culto noturno. Grande abraço e tchau, tchau.